Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz. E é um prazer estar mais uma vez na sua casa, trazendo um pouquinho daquele muito que Deus faz na vida daqueles que deixam Ele agir. Hoje a gente vai contar aqui um testemunho que vai impactar verdadeiramente a sua vida. Porque a gente sempre tem falado do Deus do impossível, daquele Deus que tem poder para resolver qualquer situação, que tem poder para mudar a sua história. E muitas vezes a vida da gente está tão difícil, está tão complicada, que você me ouve falando isso aqui e você fala, mas isso está muito longe da minha realidade, está muito longe da minha verdade. E o que a gente vai te contar aqui hoje, muitas vezes vai fazer com que você pense, não, isso aí não dá, isso aí é impossível. Mas essa pessoa que está aqui, que vai contar o testemunho dela aqui hoje, ela está aqui justamente para isso, para mostrar que esse Deus do impossível, ele é real, e que ele age na minha vida, age na sua vida, só precisa que você deixe ele agir, que você abra a porta, porque a palavra fala que se você bater, a porta vai se abrir. Então deixa a porta do seu coração aberta, para que o Senhor possa agir na sua vida. O testemunho que a gente vai contar hoje é muito impactante, e é uma coisa que realmente não acontece sempre, não é uma coisa que a gente vê todo dia aí na esquina. Mas é uma coisa que o Senhor usou para mudar a história desse rapaz, e não só a dele, porque ele é uma pessoa que se tornou, depois disso, uma pessoa com uma importância muito grande aqui na nossa cidade. E agora que esse testemunho vai ser contado também no portal da revista, no www.revistaaliança.com.br, as pessoas que não estão aqui tão pertinho também vão poder saber disso, porque ele foi levantado e ele foi escolhido para fazer a diferença. E agora você vai entender, você que ainda não conhece, você conhece ele, eu tenho certeza que você daqui de Sete Lagoas e região conhece, mas você não conhece a história atrás da pessoa. E agora você vai ver que tudo vai fazer sentido. Hoje a gente vai receber aqui para contar o testemunho o Atos Elionai. Oi, Atos, que bom que você veio, estou muito feliz. Olá, Carolina, bom dia. Aliás, boa noite, né? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você, estou muito honrado. Eu sei que Deus vai fazer algo de especial aqui nessa noite e a gente vai alcançar muitas vidas aí através desse testemunho maravilhoso que Deus tem forjado dia após dia. Atos, eu é que fico muito feliz com a sua presença. Você é uma pessoa que tem mudado a história de Sete Lagoas, a visão que as pessoas têm do povo de Deus, dos crentes, né? Você tem contribuído com essa mudança. E como não poderia deixar de ser, quando a pessoa tem essa missão, quando ela tem esse chamado, ela leva pedrada, ela é criticada, ela não é entendida. Eu mesma lembro que a primeira vez que as minhas filhas te viram, elas viraram e falaram por causa das tatuagens, elas viraram e falaram, mãe, esse menino é de Deus. Eu falei, ai gente, pergunta pra ele, que eu não te conhecia, eu não sabia a sua história. E eu creio que isso é uma situação normal na sua vida, né? Mas agora a gente vai contar o que Deus fez de tão grande na sua vida para que houvesse uma mudança tão grande. E eu creio que as pessoas vão entender melhor o seu chamado, entender a grandeza de tudo isso. Amém. Você nasceu num lar evangélico, seu pai já era pastor, né? Você cresceu dentro da igreja. Essa infância, essa adolescência seguindo os caminhos, não quer dizer necessariamente que você tenha tido experiências grandiosas com o Senhor nesse tempo, né? O Senhor pode ter reservado isso. Como que foi o início da sua história, da sua caminhada com Deus? Bom, como você mesmo citou, filho de pais pastores, graças a Deus, o ministério do meu pai já vai para 40 anos de pastorado aqui em Sete Lagoas, com a igreja Pentecostal Luz do Evangelho, vai para 30, e sempre criado dentro da igreja, sempre criado, voltado para a palavra. Meu pai e minha mãe sempre teve muito zelo em nos mostrar o caminho ao que a gente deveria andar. E a vida foi sempre assim. A gente morava no que é o porão da igreja hoje, e ali a gente fazia as reuniões, né? Hoje muita gente chama de célula, antigamente a gente fazia culto do lar, né? E era muito bom, e ali a gente começou já a ser forjado, ser preparado para tudo isso que a gente a gente viria a viver hoje. Mas ainda não tinha vivido nada de inédito com Cristo, né? Antes era somente um filho de pastor à sombra de um pastor. Eu sempre falo isso, que eu achava
que por eu ser filho de pastor eu já estava fazendo demais. Eu já estava de boa, eu já tinha conquistado o meu lugarzinho no céu, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que eu vivesse coisas inéditas, Ele queria que eu vivesse experiências com Ele e não vivesse das experiências de outras pessoas com Ele. Glória a Deus. E qual foi a primeira grande experiência com Deus que você teve? Aliás, não a primeira, mas o que mudou mesmo essa sua visão? Tipo, não tá garantido, Deus tem mais pra mim, eu não sou o filho do pastor, eu sou o Atos. Bom, antes de eu sofrer toda essa reviravolta na minha vida, eu acho que nem meu pai sabe disso, é algo muito, muito meu que eu vou falar aqui hoje. Eu falei para umas 2 pessoas uma vez, e as pessoas às vezes não acreditam, mas depois de ouvir o que Deus fez na minha vida, tudo fica mais fácil de ser acreditado. A gente fazia algumas reuniões lá em casa e a gente cantava uma música muito antiga, Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Ela é muito antiga. E meu pai um dia, a gente, com mirra, e a gente participava do culto, a hora não participava, que criança, você já viu. E até hoje, quando eu ouço essa música, por incrível que pareça, eu consigo sentir um cheiro muito forte de óleo, e eu falo com as pessoas, toda vez que eu sinto um cheiro de mirra, eu sou remetida a essa lembrança. E foi algo muito bom, mas isso ainda não era o suficiente para que eu me voltasse totalmente para Deus. E Deus usou das suas formas para que eu pudesse realmente entender que era necessário viver algo diferente com Ele. Era necessário eu atentar que Ele era o Deus da minha vida e que eu não podia e não devia mais viver à sombra do meu pai. Foi aí, então, o grande ocorrido da minha vida. Glória a Deus. E o que foi esse grande ocorrido? Quando eu tinha 15 anos, a gente estava participando de um culto de jovens lá na minha igreja, na igreja dos meus pais, e eu estava com uma forte dor de cabeça. E era um fim de ano, a gente estava fazendo um amigo revelado, né? E eu estava passando muito mal, eu falei com meu irmão, falei, olha, eu vou subir lá para casa porque minha cabeça está doendo muito. E a igreja é muito longe da minha casa, né? Igreja embaixo, a casa em cima. Eu falei, vou resolver isso agora, eu vou subir, tomar um remédio e vou deitar. Isso no sábado. Tomei um remédio, deitei e acordei bom no outro dia, por volta de umas 8 horas. Acordei, tomei um banho. Antes da escola bíblica dominical, como de costume, a gente sempre foi. E por volta de umas 8h30, mais ou menos, minha mãe falou comigo assim, Atos, me ajuda a remover essa cama daqui? Eu falei, sim, eu vou, mãe, vou te ajudar. E aí, na hora que eu encostei na cama, eu falei, meu Deus, a minha vista está escurecendo. Aí os meninos ainda zoavam bastante comigo depois. Eu falei, isso era preguiça, você não queria. E aquela zoação toda. E eu falei, eu vou mostrar vocês. E aí a minha vista escureceu muito. Eu falei, mãe, eu tô passando mal. Depois disso eu apaguei. E eu não consigo me lembrar mais de nada. Alguns flashes assim de meu pai descendo comigo as escadarias lá de casa, assim, um grande desespero. E ao que meu pai me contou, tava meu pai, minha mãe, Maria das Graças, que é uma enfermeira, amiga da nossa família, a qual já faz muito tempo que eu não a vejo, estou morrendo de saudades, uma mulher de Deus. E eu tive uma parada cardíaca ali em casa ainda. Aos 15 anos? Aos 15 anos. Eu tive outra nesse meio tempo, vindo pro postinho aqui no Orozimo Macedo. E eu tive mais uma que foi a última, como diz o outro, a saideira, dentro do SAMU. E eu já cheguei no hospital municipal sem vida. Você chegou sem vida mesmo? Sem vida mesmo. Sem pulsação, sem batimento. Sem sinais vitais sem dar um oi, sem nada. Meu Deus. Foi pesado. Assim, o clima, o meu pai, minha mãe, os meus irmãos contam que o clima da igreja já era um clima fúnebre. Já era algo, um luto mesmo. Porque chegando lá, o médico já constatou o óbito. Ele já falou, ele não tem vida. Pai, mãe, nós perdemos ele. Infelizmente, ele morreu. Ele não tem nenhum sinal vital. Isso era o quê? Por volta de 9 da manhã? 9 da manhã. Foi uma correria. Foi algo muito, assim, eu creio que de lá de casa até no postinho, se gastar 2 minutos foi muito. Correram muito para que tentassem fazer com que eu ficasse bem, mas
Estava tudo nos planos de Deus e nada poderia impedir esse acontecimento, porque como a palavra fala, tudo o que acontece, como a morte de Lázaro, Jesus fala para Marta e para Maria, isso não é uma morte, ele está dormindo, isso é para glorificar o nome de Deus. Sim. Foi assim que aconteceu. Eles fizeram no SAMU, ou assim que você chegou no hospital, todos os procedimentos para tentar ressuscitar. Já vinham tudo, fazendo, né? com desfibrilador e com massagem cardíaca, mas nada adiantava. Nada adiantava. Eu já cheguei sem vida e uma mulher falava com meu pai lá incessantemente, ele morreu de overdose. Eu já perdi um filho assim também, e infelizmente aquela mulher tentou de toda forma desmorecer a fé do meu pai. No entanto, meu pai foi muito, como que eu posso dizer, firme em acreditar que Deus ia mostrar para ele essa hora. Ele falou com ela, olha, eu sei quem são os meus filhos, eu sei aonde eles vão, com quem eles estão, o que eles estão fazendo, a hora que eles vão voltar, e meu filho não morreu de overdose, porque eu sou pai presente na vida dele, eu ensinei um caminho para ele. Mesmo na hora da dor, o inimigo não deixa de lançar setas. Não, de forma alguma. É nesse momento que ele quer que você desista mesmo. Porque o diabo, ele não quer te tentar na sua dúvida, ele quer te tentar na sua certeza. Ele quer te quebrar quando você está convicta, quando você fala assim, não, isso eu vou fazer. Aí ele chega e fala, mas será que você consegue? Será que você consegue suportar essa dificuldade que você está passando agora? Será que você consegue suportar essa luta com seu marido? Até quando vai dar certo? Até quando esse relacionamento você vai conseguir suportar? E quando você tem que perseverar mesmo, muitas das vezes você abre mão. E meu pai perseverou. Ele falou com ela, falou, olha, você ainda hoje vai me pedir perdão pelo que você está falando comigo. Que Deus me deu meu filho. E se ele me deu, ele vai me falar a hora que ele vai tirar. E não é o momento. O tempo inteiro seu pai acreditava que ia acontecer alguma coisa ali, mas que aquilo ali não era o fim. Ainda que os médicos já tivessem falado que você estava morto, não era o fim. Não era o fim. O médico já tinha me colocado naquela mesa de ardósia, né? Você chegou aí para o necrotério. E já queriam fazer todo o procedimento de abertura, para ver autópsia, para ver o que havia ocorrido. No entanto, o meu pai não permitiu. Ele fala comigo hoje, se eu tivesse deixado eles abrirem você, ou somente de não ter mais, né? Eu cheguei lá 9 horas sem batimento nenhum, passou-se 9, 10, 11, eles já iam fazer o entamponamento, né? Com aquele algodão, e aí me matava mesmo. Nossa. E meu pai não deixou. Eu não posso deixar. Meu filho não vai morrer. E qual foi a atitude deles enquanto estava esse procedimento? Você ficou morto por muito tempo. Por muito tempo. Entendeu? Por muito tempo. E qual foi o procedimento da igreja ou dos seus pais, a atitude deles durante esse período? Ninguém acreditou na morte ou já começaram a preparar mesmo, sei lá, o seu velório, alguma coisa? A igreja já tinha notícia que eu tinha morrido. A igreja. Mas conhecendo meu pai e a minha mãe, eles esperavam algo de milagroso, até porque lá em casa um milagre é sempre bem-vindo. A gente tem um irmão, ele chama Tiago, que fez aniversário há 2 dias, manda um abraço para ele, Tiago, que Deus te abençoe, te amo. E ele com 1 ano e meio, ele teve leucemia, o médico mandou ele para casa para morrer. E Deus o curou. Então, a vida está na mão de Deus. A morte está na mão de Deus. Só Ele tem o direito de dar e só Ele tem o direito de tirar. Por mais que a gente não acredita que seja possível, Deus ele é o Deus do impossível. Então a igreja imaginava que fisicamente a vida já tinha chegado ao fim. Mas para Deus nada é impossível. E os seus pais criam nisso? Crendo sempre. Como que você voltou assim, que horas? Como que foi isso? Por volta de 3:30 da tarde para 4 horas. De 9 às 3:30, 4 horas. E a cena a qual eu acordei foi essa, necrotério. Acordei lá. É porque você não era criança, você já era um jovem, você sabia o que estava acontecendo, né? Você tinha... Na verdade, eu voltei e eu não sabia. Eu falei, pai, o que está acontecendo?
Meu pai foi e falou comigo, nada, meu filho. Mas você voltou sem nenhum procedimento médico, sem Nada. nenhuma intervenção médica. Você já Nenhuma. estava lá esperando para ser Eu tava liberado lá, do corpo. E o meu pai persistia, iria chegar um momento, sim, em que aquilo não seria uma solução, não seria uma situação mais bem-vinda no hospital. Claro. O médico não ia poder aceitar mais aquilo. Mas foi tudo tão, Deus fez tudo tão minucioso, que até esse tempo, né, entre a vida e essa morte, Deus ele cronometrou tudo tão lindo, tudo tão perfeito, que eu acordei no momento certo, em que o médico falou que se fosse mais um pouquinho, ele, infelizmente, já ia começar os procedimentos. Atos, e você ficou muito tempo sem oxigenação, sem nada. Você não teve nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Nenhuma. Eu sou meio doido por Jesus hoje. Talvez possa ser isso. Falta de oxigênio no cérebro, mas muito amor no coração. Não sei. Deus vai ter que se virar, esse povo de Sete Lagoas vai ter que se virar. Mas a situação é essa. Eu não voltei com nenhuma sequela, graças a Deus. E foi um tempo em que depois disso, eu percebi que, de fato, era uma intervenção direta de Deus na minha vida para que eu viesse a viver uma vida voltada para Ele. Glória A a Deus. minha vida com Ele. E não a vida dos meus pais com Ele. A gente costuma falar que a salvação ela é individual, né? Sim. A salvação ela é individual, sim. Mas é tão lindo eu entender que eu sou salvo e que eu posso e que eu devo fazer com que a salvação alcance outras pessoas. Eu não quero subir sozinho. Eu quero que você suba, eu quero que as suas filhas, eu quero que os meus amigos, eu quero que uma galera suba. Então tudo isso foi parte do plano de Deus em falar, olha, daqui para frente você tem uma missão. A missão dada é missão cumprida. Amém. E como foi? Teve um processo de recuperação? Você teve alta do hospital no mesmo dia? Nós vamos fazer um intervalo pequenininho e a gente já volta para você contar isso pra gente. Como foi o final aí do seu testemunho? Amém. Olá, nós estamos hoje com o Atos Elioenai, contando um testemunho de ressurreição, gente. É uma coisa incrível, né? E uma coisa incrível e real. Aconteceu aqui pertinho da gente. Dá pra pegar no Atos, sabe? É de verdade, ele tá aqui mesmo. É incrível isso, Atos. Você tem toda essa documentação para os mais descrentes que quiserem entrar em contato com você, o seu WhatsApp apareceu aí. Você tem todas essas provas, você tem tudo isso? Tudo, tem os exames que a gente fez depois, porque logo quando aconteceu isso, e quando por volta das 3h30, 4h, eu voltei à vida, né? Vamos falar assim, eu voltei à vida, a gente rodou essa cidade toda, fazendo exames, tanto aqui, tanto em Belo Horizonte, e foi um tour muito belo pelos hospitais de Sete Lagoas. Foi um tour muito legal, eletroencefalograma, eletrocardiograma, tudo quanto é tipo de exame que você imaginar. Você foi para casa no mesmo dia? Eu fui praticamente no outro dia, porque os médicos queriam descobrir o que aconteceu. E os médicos, eles devem ter ficado sem entender, né? A mulher pediu desculpa pro meu pai. Glória a Deus! Porque ela viu que Deus é fiel na vida dos meus pais, e Deus é fiel na vida de tantas outras pessoas. Talvez você que está nos vendo aí, você tem alguma causa que aparentemente é impossível, Deus é fiel na sua vida, em nome de Jesus. E a gente rodou muito antes da gente chegar em casa, fazendo vários exames, e nada foi constatado. Não achou uma arritmia, disritmia, ritmia, nada, celular, né? Nada. E eu fazia exames periódicos de 3 em 3 meses, mas nada nunca foi achado. Então o médico falou, você vai tomar um remédio para evitar de você ter alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí eu comecei a tomar um remédio, 2 remédios muito fortes, Sidantal e Edanol, 500 miligramas. Uau. E era pesado, tarja preta, era pro doido mesmo. E aí eu comecei a tomar esse remédio e a viver essa vida que até então, para mim, era algo difícil. Minha vida mudou muito. Eu perdi final de um ano na escola, perdi início do outro, porque
Eu tinha 15 anos e o meu pai e a minha mãe tinham, apesar do milagre ter acontecido, eles tinham medo disso acontecer em algum outro momento, eu na escola, ou eu na rua, e eu comecei a ficar chateado com toda a situação. A tendência natural dos pais é criar uma redoma em torno do filho para que não aconteça novamente, né? Sim, é verdade, é verdade. É aquela precaução, né? Digamos assim, a gente não sabe o que houve, a gente sabe que ele está aqui hoje, sim, mas vamos estar por perto. E a minha cama mudou do quarto para a sala, e aí eu estava vivendo aquela vida, eu falei, meu Deus, eu tô com 15 anos, e fui 16, e 17, e tomava um remédio com 2 anos já tomando aquele remédio, o remédio parece que o meu corpo nunca adaptava, eu capotava. Eu falei, meu Deus, estava numa festa bombante, tomava um remédio 7 horas da noite, passava 5 minutos, eu estava capotado. Eu falei, ai meu Deus. Mas eu vi que tudo aquilo, ela ainda assim, um tratamento de Deus para testar algo maior na minha vida. Estava te preparando para algo maior, né? Que é o que a gente chama hoje de fé, que é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente acredita. Porque se a gente espera algo que a gente vê, já não é mais uma esperança. Se eu esperar por esse violão para mim já não é mais esperança. Ele está na minha frente, é só eu pegar e tocar. Mas a esperança é aquilo que a gente imagina que vai acontecer. A fé, ela se baseia nisso. Em você dar um passo sem sequer pensar que haja um chão. E saber que Deus vai te segurar. E Deus estava esperando isso de mim. Passou 1, 2, 3 anos, e eu tomando aquele remédio pra nada. E o remédio era uma situação imposta pelo homem. Deus não falou pra você, toma o remédio que você tá doente. Deus te curou. Deus me curou. Deus, ele já havia batido o martelo. Se eu, por um instante, tirei a sua vida e te dei de novo, toma posse. Mas a gente é tão humano, a gente é tão falho, né? Que por um instante a gente pensa, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Sabe, o milagre estava ali. E mesmo crendo, não cria. É igual Tomé. Andou tanto com Jesus, depois que Jesus ressuscita, ele fala, Jesus é o Senhor mesmo, deixa eu ver isso aí. Sabe, é tipo querer tocar nas chagas de Jesus. E Jesus queria mostrar coisas ainda maiores. Foi um dia em que eu cheguei em casa muito chateado, voltei da escola, e os meninos me zoavam muito, porque eu tomava remédio, eu dormia. Em qualquer lugar, situação. E era só à noite ou você tinha que tomar durante o dia também? Durante o dia, era 7 da manhã e 7 da noite. Era aquele remédio 12 horas. E em qualquer momento que eu tentei mudar o horário, mas aí se eu colocava meia-noite, que eu estava em casa, eu estava meio-dia na rua. Sim, era pior ainda. 3 horas da manhã, 3 horas da tarde. Então, em qualquer situação, o remédio ia me dar uma soneira em que eu não seria capaz de dominar. E aí, nesse dia, eu fiquei muito chateado. Me chamaram de retardado na escola. Eu sabia que eu não era aquilo. Eu cheguei em casa chorando. Foi uma das poucas vezes que eu chorei. A outra vez que eu chorei foi quando eu ia fazer o evangelismo na parada gay. Minha mãe ficou meio assim com medo de acontecer uma represária. Eu falei, não, mãe, eu tô ali. E aquelas pessoas, elas necessitam, assim como eu, de receber algo de Deus. E eu vou. Então, meu filho, e aí eu chorei muito na mesa. Nunca tinha chorado tanto na minha vida igual eu chorei naquele dia. Porque depois desse acontecimento, eu passei a amar a vida. Eu passei a viver de uma forma tão assim que eu costumo falar com uma amiga, eu acho que eu tô morrendo de tanto viver já. Eu vivo tanto que eu tô me desgastando, me gastando na presença de Deus e permitindo ser gastado por Ele. E às vezes as pessoas não compreendem isso, né? Acham que é justamente o contrário, que é, o Atos está aproveitando a vida, o Atos está e não sei o quê. E não é essa a ideia, né? A ideia é mostrar o quão a vida é preciosa nas mãos certas. Sim. A nossa vida, ela se torna um bem precioso na mão daquele a qual nos deu ela. Deus, ele nos deu a vida, independente do nosso credo religioso, ser cristão, ser católico, defender outras religiões. Vale entender que Deus, ele é o possuidor da nossa vida. Nós entendemos que nós somos criados e que existe um Deus ao qual rege todas as coisas, que coloca harmonia em tudo ao qual a gente entende. Sim. Todas as coisas que nós vemos hoje foi feito a partir de algo que não se viu e que não se vê. Esse algo é Deus.
E a gente tem mania de pegar Deus e pôr Deus numa caixinha Tão pequeno. e mostrar que Deus pode ser só assim, né? Quem é evangélico acha que Deus é evangélico, quem é católico acha que Deus é católico, cada religião acha que Deus é daquela religião, só que Deus é Deus. As pessoas adaptam, né? Deus a Sim, algo. E ninguém explica Deus, Deus ninguém é Deus, explica né? Deus. E justamente foi isso que aconteceu. Eu falei, pai, eu cansei disso. Ele falou comigo, você tem fé? Eu falei, pai, se eu tenho, eu não sei, mas que eu vou procurar saber agora, eu vou. Ele falou, você tem fé? Aí eu falei, eu tenho fé. Então entra para dentro do seu quarto, como Jesus ensinou, em Mateus, o Sermão do Monte, e conversa com Deus, fecha a porta e ora. E aí eu entrei para dentro do meu quarto e eu fiz a seguinte oração para Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu não nasci imperfeito, eu não nasci tomando remédio controlado, eu não sei por que cargas d'água o Senhor me fez morrer e me fez viver, mas se o Senhor é o Deus da minha vida, a partir de hoje, eu não boto mais uma pílula desse remédio na minha boca. E se de fato o Senhor governa a minha vida, eu não vou mais passar mal e eu vou dar o meu testemunho. Porque eu sou perfeito, o Senhor me fez perfeito. Segura essa aí agora que eu tô indo. E foi assim que eu fiz. Glória a Deus. Nunca mais. Glória a Deus. E hoje vem para 6 anos que eu parei de tomar remédio e nunca mais eu tive nada. Glória a Deus. Essa é a fé que Deus espera de mim, de você, do nosso querido telespectador. Deus espera uma ação. Deus espera uma ação. Deus é o Deus do si. A Bíblia é cheia de si. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Deus ele quer fazer algo grandioso, mas é necessário que nós tenhamos essa posição de ir até Deus. Noé era um homem que caminhava, Noé, ele achou o caminho para o coração de Deus. E é isso que a gente precisa encontrar hoje. O que falta para a gente atingir o coração de Deus? Verdade. E às vezes o Senhor está faltando tão pouquinho, né, para ele agir. Tão pouquinho. E quem é o Atos hoje? Depois de tudo isso, toda essa experiência, quem é o Atos hoje? Eu costumo dizer que eu brinco com os meus amigos e falo assim, olha, toma cuidado comigo que eu não morro. A minha vida é eterna. Mesmo se eu morrer aqui, eu vou ser eterno com Cristo Jesus. Amém. E o Atos que reviveu é um rapaz cheio de expectativa e de esperança nele e na pessoa que está do lado dele. Seja qualquer pessoa ao qual a gente senta para poder trocar uma ideia, para poder falar sobre algo bom, a minha expectativa de sempre é mostrar para essa pessoa, em qualquer assunto, seja no WhatsApp, seja por telefone, seja tomando um café, que Jesus, ele é o centro da nossa vida. Sabe, tudo que eu vivi antes, a gente conta o tempo, o calendário, ele tem que se sujeitar a entender. É antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem conversa. E a minha vida é antes da morte e depois da morte. Eu vi que eu renasci de uma forma diferente. Com uma vontade maior, aliás, com uma vontade maior não, com uma vontade, que antes eu não tinha essa vontade, com uma vontade de fazer com que as pessoas entendam que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus que faz milagres, Ele pode transformar vidas e Ele vai alcançar muitas e muitas vidas. Mas é necessário eu me colocar na presença dEle e na disponibilidade para que Ele possa me usar. Amém. Eu sei que muita coisa tem por vir. Quando Jesus ele ressuscitou e quando Ele foi à frente dos discípulos na Galileia, e quando Ele chegou lá, Ele falou assim, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E daqui para frente é com vocês. E a palavra original na Bíblia não é ide, é indo. Porque se eu falar com você assim, olha, ide até a esquina, você vai até a esquina e você vai parar. Agora, quando nós pegamos a Bíblia original e nós entendemos indo, nós vemos que Jesus quer que nós sempre caminhemos. Continuado, que nós possamos continuar. E foi isso que Jesus falou comigo. Ele falou, cara, continua. Anda, vai. Até onde você acha que você pode ir? Até onde eu acho que será que é o meu limite? Deus pode me mostrar o meu limite. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E depois disso foi simplesmente isso que aconteceu na minha vida. Tudo que Deus
me dá, ele levará a bom termo. Falei isso outros dias. Em outras palavras, tudo que Deus fala para você, de alguma forma Deus vai te tornar capaz de realizar. E é isso que acontece todo dia. Eu creio. Amém. Nossa, que testemunho lindo, Atos. Amém. Eu queria te pedir que a gente ainda tem um tempinho, que nesse tempo você usasse como um tempo preparado do Senhor para você. Amém. Que você faça o que Ele colocar no seu coração. Se você quiser fazer uma oração, ler uma passagem da Bíblia, o que você quiser, para o pessoal que está em casa, que você use esse tempo para isso. Glória a Deus, vamos lá. Fazer o de melhor, né? Eu amo a Bíblia e eu falo com os jovens de hoje, tanto jovens quanto anciãos, né? A melhor idade hoje em dia. Que a Bíblia não tem Bíblia para jovem, não tem Bíblia para criança, é Bíblia. E a Bíblia, esse livro que entra para o livro dos recordes de todo ano, como o livro mais vendido do mundo. E o livro mais antigo é um livro tão atual quanto a revista Veja. Você abrir a revista Veja hoje e ver a notícia que aconteceu hoje de manhã, ontem à noite, você vai abrir a Bíblia vai te falar coisas tão inéditas. Deus, Ele quer falar com você. A boca de Deus é isso aqui, ó. Bíblia. Seja louco por Jesus e ame a Bíblia. Eu quero compartilhar um texto lindo com vocês e tão fabuloso que talvez a gente nunca parou para ver a grandiosidade que tem nesse versículo. Tá aqui, ó, em Gênesis 15, eu vou ler o versículo 5 e vou falar depois uma passagem do versículo 11. Essa é a história de Abraão e da promessa que Deus fez sobre Abraão. É algo fantástico, não perde não, fica ligado porque senão você voa. Olha só, lá no início, eu vou ler desde o início. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Abraão precisava de ter uma prova de Deus de que ele seria fiel na vida dele. Muitas das vezes nós somos assim. Sim. É mesmo, Deus, tem tanta promessa, mas ainda continuo desempregado. É mesmo, Deus, ainda tem tanta promessa, mas ainda continuo tendo tantas brigas no meu casamento. Persevera. Deus quer que você persevere. Acredite. Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que eu tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não do seu empregado Eliezer. Olha só, Abraão já estava dando uma solução para Deus. Olha, Deus, a solução para a minha geração é essa. Eliezer vai ter que reinar. E Deus falava: Abraão, eu vou cumprir a promessa. Não, Deus vai ter essa solução. Quantas vezes nós queremos dar a solução para Deus? Verdade. Quantas vezes nós queremos falar com Deus: Deus, tem esse caminho que é mais fácil, você não quer andar por ele? Não. Deus, mas esse namoro aqui eu acho que dá para ser assim, não dá não? Meu amigo, espera que a promessa de Deus venha no tempo certo. Olha o fantástico da história de Abraão. Aí o Senhor levou Abraão para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abraão creu em Deus. Creu com seu coração. Eu, o Senhor, o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhes dar essa terra para ser sua propriedade. Abraão então crê. Abraão é levado para fora de onde ele está. E talvez Deus ele quer nessa noite te tirar da onde você está, de dentro da sua tenda, e falar: olha aqui, vem cá que eu vou te mostrar o que Deus quer fazer na sua vida. Olha para o céu, Abraão. Abraão olhou para o céu. Você consegue contar as estrelas, Abraão? Não. São muitas. São muitas as promessas de Deus na sua vida, Carolina. São muitas as promessas de Deus na minha vida. São incontáveis. São muitas as promessas de Deus na sua vida, meu caro telespectador. Que Deus te alcance nessa noite com a mesma precisão que Ele conseguiu alcançar e fazer o coração de Abraão crer. E sabe qual que é o mais louco da história de Abraão? Que a gente vai ver, passa-se o versículo 8, passa-se o versículo 9, passa-se o versículo 10, e a gente vai ler o 10 e o 11. E você vai entender o que é fé. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades em frente
a outra em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Abraão fez um sacrifício para Deus. Nós precisamos entender dia após dia que a nossa vida, a nossa caminhada é diária, ela não é semanal, ela não é mensal, ela não é anual. Deus ele requer de você um sacrifício, seja ele sair da sua tenda e ir para fora do acampamento, construir uma outra tenda de sacrifício com Deus. Deus ele quer que você saia do seu assento cômodo e viva uma vida, ao qual uma vida é tão difícil às vezes ser cristão. Passando por situações tão difíceis, meu pai e minha mãe passou por tanta coisa nessa vida, mas nós entendemos o valor do sacrifício. E o mais fantástico, então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abraão os enxotava, espantava. Quando começou a anoitecer, Abraão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fiquei sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar. Abraão saiu para fora, voltou e dormiu, porque a noite começava a cair. Aí que entra o fantástico do versículo. O momento em que Abraão é chamado para fora, para contar as incontáveis estrelas, era um dia de sol radiante. E Abraão crê tão somente em Deus, com tanta fé, ele consegue olhar para um céu azul, para um sol, e consegue ver tantas estrelas, e ainda assim acreditar que não consegue contar, porque a promessa de Deus na sua vida era grandiosa. Talvez você nunca parou para perceber isso nesse versículo. Deus chama Abraão para fora de dia. Deus mostra para Abraão um céu cheio de estrela de dia. O céu não estava cheio de estrela, mas Abraão confiava na palavra de Deus. E é isso que talvez você precisa nessa noite. Você precisa crer que Deus é fiel na sua vida para fazer o impossível. Creia. Glória somente. a Deus. Glória a Deus. Atos, muito obrigada pela presença, por ter vindo. Eu creio que você vai vir aqui mais vezes ainda. Amém, eu amém. sei que tem muita coisa para a gente fazer junto. O Senhor vai preparar tudo, mas eu te agradeço muito por ter vindo. Foi uma honra realmente contar aqui Eu que a agradeço. sua história. Amém. Muito Viu? obrigado. Deus te abençoe. Amém. Bora. E a gente vai para um intervalo agora e voltamos com o quadro Louvor Racional. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o quadro Louvor Racional. Quando começa com essa musiquinha, você já sabe, né, que vem coisa boa por aí. E hoje a gente está aqui mais uma vez com o pastor Lucas Michael. Oi, pastor. Amém. Paz, Carol. A paz. Tudo na bênção. Na bênção. Vocês tudo na bênção. Graças a Deus nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre louvor racional. E louvar e engrandecer o nome do Senhor é muito bom. Eu estava me lembrando aqui daquela canção, né? Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Só o Senhor, né? Graças a Deus. Do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória, para todo sempre Amém. e sempre, né? E hoje, mais uma vez, louvor racional na alta, graças a Deus. Falando sobre o que, gente? Como louvar a Deus, né? Como engrandecer o nome do Senhor. Amém. Como dar glórias a esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso que nós amamos, né? Com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Amém. Amém? Então vamos lá. Bom, vamos lá? Olha, hoje eu separei algo bem diferente, porque na verdade algumas pessoas me ligaram e me falaram: pastor, o senhor está falando sobre louvor, mas eu queria entender um pouquinho sobre essa questão da música em si, porque o louvor tem tudo a ver com a música, né? Não tem Sim. como eu fazer
um louvor assim totalmente, tirando totalmente a música. Não. Vai ter sim, se eu disser, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso. Se eu contar as maravilhas do Senhor, se eu contar aquilo que Ele tem feito, eu vou estar louvando ao Senhor. Mas a gente coloca muito essa questão do louvor ligada à música. E o que é a música? A música, para todos vocês entenderem, é a arte que provoca sentimentos e sensações através do som e do silêncio. Não é? E é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque a música ela alcança onde às vezes as palavras ditas assim de forma natural não vai alcançar. Sim. Você já entendeu? Já percebeu que você tem música para todos os sentimentos? Verdade. Não é? Se você está com raiva, tem uma música. Se você está triste, tem uma música. Se você está muito feliz, tem uma música. No caso de músicas seculares, se você está sofrendo, tem uma música. Tem. Né? Hoje em dia nós vemos muitas situações falando sobre traição, né? Ou induzindo alguma coisa. A música ela é poderosa a ponto de mudar o seu conceito. Olha só que coisa interessante, né? Que é quando nós ouvimos uma canção e você começa a ser induzido por aquela canção a fazer algo. Que coisa. Mas vamos lá primeiro na palavra do Senhor, porque o louvor que nós temos que dar a Deus, ele deve ser perfeito, né? E quando nós então entendemos isso, nós então louvamos com sabedoria e louvamos com entendimento. Mas a palavra do Senhor no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 8, e nós vamos ler do 8 ao 11, diz o seguinte: agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele diz. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Olha só que coisa maravilhosa. O versículo 8, quando ele diz: cantem a Deus, cantem louvores a ele e falem dos seus atos maravilhosos. Louvor, então, é isso. É eu trazer ao conhecimento das pessoas os atos maravilhosos do Senhor. Que bênção. É eu trazer ao conhecimento das pessoas as obras que o Senhor tem feito. As obras que ele fez e as obras que ele continuará fazendo. Porque nós sabemos que o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. Não é verdade? Sim. Então o louvor, ele tem que conter isso. E quando eu pego a música, essa arte maravilhosa que eu tenho, que é saber mexer com os sentimentos das pessoas, e eu coloco os atos de Deus nesta arte, eu faço com que a pessoa seja movida espiritualmente. Verdade. Sabe? Emocionalmente, porque ela vai estar ouvindo ali um som que agrada, né? Mas espiritualmente, porque ela vai estar ouvindo os atos do Senhor através de uma canção. Verdade. E isso não é maravilhoso? Sim. Isso é tremendo, isso é lindo. Quando eu, de repente, canto essa música que eu acabei de cantar, Pai Nosso, né, nos céus, que é inclusive a oração do Pai Nosso, que foi nos ensinada por Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse: ore dessa forma, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Olha que oração linda. Sim. Seja feita a tua vontade, né, assim na terra como nos céus. E quando nós vamos analisar essa oração, e de repente a gente percebe que a vontade do Senhor tem que ser feita acima das minhas vontades, né? Que o Senhor ele tem que reinar na minha vida, na minha casa, onde quer que eu esteja. E aí, de repente, eu vejo um grupo que pega essa oração e coloca uma harmonia nela. Como ficou maravilhoso! Como ficou lindo as palavras de Jesus, a oração que ele nos ensinou através de uma canção. E aí, quando eu canto isso, expressando da forma como que eu tenho que expressar,
vivendo a canção da forma com que eu tenho que viver, quando a pessoa ouve essas palavras, ela não somente é movida espiritualmente, mas como ela chama o Senhor a reinar na vida dela através daquela oração. Glória a Deus. E é engraçado que muitas das pessoas às vezes podem nem conhecer essa oração. E aí é onde entra a música. Porque quando você canta uma coisa e a pessoa ouve repetidamente aquela música, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a cantar. Também. Ela vai começar a cantar, e ela vai começar a cantar, e ela vai começar a chamar à existência aquelas palavras para a vida dela. Sim. Isso é maravilhoso. Então essa arte perfeita, essa arte maravilhosa que nós temos, que causa sentimentos e sensações, né? Ela tem que ser usada como louvor, como uma arma potente, poderosa, sabe? Para trazer a pessoa a trazer a existência de Deus, das maravilhas do Senhor, dos conceitos, dos preceitos dele, dos mandamentos dele para a vida dela. Olha só. Aí nós vamos viver o verdadeiro louvor. E o melhor, com entendimento. Glória. Porque um louvor sem entendimento, como eu disse aqui em outras vezes, não dá. É música só, né? É simplesmente uma música. Sim, vira nada. Verdade. Não sai do teto. Para tocar o coração de Deus, tem que ser diferente. Para tocar o coração de Deus, tem que ser algo visto, vivido, sentido, cantado, expressado racionalmente. Que legal. Amém? Amém. Pega isso para você em nome de Jesus. É muito interessante isso, pastor. E na prática dá para ser feito, né? Com certeza. Com certeza. Dentro das igrejas, em casa, no seu momento de oração. Sim, não há nada que te impeça. Não há nada que te impeça de fazer isso. Você só tem que se preparar para isso. Fazer com entendimento mesmo. É o que a gente está tentando fazer chegar até a sua casa, até a sua vida. Que você faça com entendimento. Amém. E pastor, fala pra gente um pouquinho de, por exemplo, às vezes a gente pensa que esse louvor com entendimento, onde eu posso buscar mais sobre isso? Na própria palavra, esse louvor racional mesmo. O que a pessoa pode fazer em casa para que ela busque, além de tudo isso que o senhor direcionou hoje, como que ela pode buscar mais? Carol, em primeiro lugar, eu sempre digo o seguinte: se você quer realmente saber o que é louvor, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, em casa, você precisa conhecer e ler a palavra de Deus. Quando você começa a ler as Escrituras, tem diversos versículos aqui que nós vamos falando no decorrer dos programas, que ele vai fazer e trazer conhecimento sobre o louvor, o verdadeiro louvor. Olha, aquele que passa do teto, né? Aquele que passa do teto, que chega até as narinas de Deus como um suave perfume, que chega até os ouvidos de Deus, aquela coisa maravilhosa, né, que ele vai ouvir e vai te observar, te olhar mesmo, entendeu? É a mesma coisa como uma oração. Olha. Né? Então, assim, existem orações que não passam do teto, mas existem orações que tocam o coração de Deus. A mesma coisa é a música. E da mesma forma o louvor. Eu vou dizer bem separado assim, existem músicas e louvores. Foi o que eu disse no primeiro programa. A música, ela pode ser em forma de um testemunho, ela pode ser em forma de um pedido, ela pode ser em forma de um desabafo, ela pode ser em forma de uma história. Agora o louvor é aquilo que traz os atributos de Deus. Em Deus é o que Deus faz. Cantem as suas maravilhas, os seus atos maravilhosos. Amém. E aí você tem que procurar em casa o quê? Conhecimento. E onde é que eu vou adquirir? Na palavra. Amém. E começar a observar todas as canções que você está ouvindo. Observe a letra. Pare e medite na letra. E você vai saber. Não, essa pessoa está contando a história dela. Essa pessoa está contando uma coisa que ela viveu. Opa, peraí, ela está engrandecendo o nome do Senhor.
ela está realmente louvando, está realmente trazendo à tona os atributos de Deus, os atos maravilhosos que o Senhor fez. Isso é louvor. E com essa análise, às vezes a pessoa vai até identificar algumas músicas que ela não deve cantar. Sim, eu não digo até dessa forma que ela não deve cantar, porque toda música, na verdade, vai caber em algum momento que ela vai poder cantar. Só que quando eu digo louvor, é louvor. Tá? Agora, se eu tenho uma oportunidade para mim cantar, uma oportunidade, e eu quero cantar uma música que fala muito no meu coração, mas que não é louvor, o que eu devo fazer? Eu devo chegar e falar, irmãos, eu vou cantar essa canção porque ela fala muito comigo, porque essa pessoa viveu uma situação que eu estou vivendo. Mas ela sobressaiu, ela venceu. Uhum. E eu quero vencer como esta pessoa venceu, entendeu? Como ele chegou lá na vitória. E eu vou explicar a música e vou cantar a música. Fortalece, né? Fortalece muito, entendeu? Eu não digo que as outras canções são dispensáveis, não, de forma alguma. Só que elas têm os seus momentos e elas têm a forma certa de ser feita. Entendeu? Agora, quando eu digo eu vou cantar um louvor, eu posso dizer, grande é o Senhor, maravilhoso é o teu nome, tu és exaltado em toda a terra. Tá vendo? Isso aqui é louvor, né? Eu não tenho essa canção, eu estou fazendo agora o meu louvor a Deus. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, eu estou, é como se eu dissesse, ressuscitou mortos, né? Curou cegos, as coisas que o Senhor exatamente, fez. Entendeu? Aí as pessoas vão ter conhecimento daquilo. Poxa, mas esse Deus fez isso? Esse Deus, nossa, ele é grande dessa forma? Você está entendendo? Entendi. Elas vão ter curiosidade de conhecer a esse Deus. Esse Deus, né? Entendeu? Esse Deus Entendi. Tão maravilhoso que está vindo nesses louvores. Entendi. Glória a Deus. E isso aí que vai mudar a vida das pessoas. Amém. Isso aqui é um louvor racional. Um louvor racional. Pastor, muito obrigada pela participação. O Senhor tem me abençoado muito, porque Amém. Eu vivo falando com o pessoal do louvor da minha igreja, gente, eu quero essa música, principalmente no Ministério de Mulheres. E aí eles me explicavam isso, e muitas vezes eu não entendi, queria a música de todo jeito. Eles me explicavam, e agora eu estou entendendo melhor. E você que está em casa pode acompanhar todas essas dicas também no site da revista, no www.revistaaliança.com.br. Além do testemunho do pastor Lucas, além de todos os outros testemunhos que você vê aqui, você pode acompanhar essas dicas também, tá bom? E eu fico te esperando amanhã, mais uma vez, com um novo testemunho que vai edificar a sua vida. Até lá! Paz.